Faça a leitura no livro de Êxodos, capítulo 14, 13 a 17. Moisés, porém, disse ao seu povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamais a mim? Disse aos seus filhos de Israel: marchem. E tu levanta a tua vara e estenda a tua mão sobre o mar e fede-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nós seus carros e nós seus cavaleiros. Palavra do Senhor. Amém. Exode, chapitre 14, versets 13 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. 15. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Parole du Seigneur. Feche os seus olhos. Diga: Deus, fala para mim. Ore em nome de Jesus Cristo. Diga: Deus, fala para mim. Precisamos de ti. Fala-nos. No final da oração de 21 dias, Espírito Santo, que sejas tu a falar. Pedimos que cada que veio para te ouvir, deixa que a mensagem de hoje seja para cada de nós. Eu quebro a realidade que possa destruir a mensagem. Ordeno que esteja distante em nome de Jesus Cristo. Todo aquele que veio com uma missão mal neste local, lhe torna incapaz. Deus da Bíblia, este é o nosso tema. Depois das orações, durante 21 dias, tens de saber que existe um Deus da Bíblia. Vou te aconselhar: este mundo, não viva nas realidades deste mundo. Queira que na sua vida você viva as realidades bíblicas. Porque essa Bíblia que nós vimos é o pensamento de Deus. Ele toma, escreve e dá esta Bíblia de Gênesis Apocalipse. De Gênesis Apocalipse é o pensamento de Deus, do jeito que Ele é, do jeito que Ele pensa, do jeito que Ele gosta, do jeito que Ele está pensando futuramente para aqueles que vão. Tudo aquilo Ele nos entregou. Se queres ter êxito, tens de conhecer a Bíblia. Tens de conhecer a Escritura. Que Deus disse. Ele disse para você. Ele não falou para os animais. Ele falou para você. O que você deve se esforçar, que esta Bíblia deixa de ser Escritura e torna-se vida dentro
dentro de Nagasa ti. oloba amen na vitamine. Achei que dirias um amém forte. Bible ozosimba Bible. Essa Bíblia que você Ela é uma segura, escritura. que deixa de ser escritura, É como fica e na yo. torna-se vida dentro de si. Aleluia. Amém. Nzambe ya Bible. Deus da Bíblia, Yende nzambe ya Abraham. Ele é o Deus de Yende Abraão, nzambe ya Isaac. Ele é o Deus de Yende Isaac, nzambe ya Jacob. Ele é o Deus de Yende Jacó, nzambe ya Leopold Ele é Mutombo. o Deus do Yende Leopoldo nzambe ya Ele Emile. é o Deus do Emílio Canique Mutombo. Aleluia. Amém. Il faut luka. Tens de Nzambe procurar wana esse Deus akoma ya yo. que torna-se seu. Il faut luka na vida yo. Tens de procurar na sua Makamba vida loba. que as coisas que Ele diz Elongwa. deixam de Ekoma ser, vikati na yo. tornam-se vida. Namona ba livre. Eu já vi livros, Totanga ba livre. já fizemos leitura Natanga ba de livre. já li Le vários livre kokai na mas Bible. o livro fora a Exate. Bíblia não existe. Alléluia. Amen. Eza livre oyo. É um livro Eleki ba livre nyonso ya mokili. que é melhor do que todos os Kati livros do nango. mundo. Dentro dele Eza la mutu moko. tem uma pessoa Atambolaka. caminha, Alobaka. fala, Apambolaka. abençoa, Asalaka. opera, Kombo na ye. nome Yahweh. é Yahweh. Alléluia. Amen. Nangina yebisa Quero yo. te dizer, Yahweh ya Bible. o Yahweh da Aleki Bíblia Buddha. é mais que Yahweh ya Buda. Bible. Yahweh da Aleki Bíblia Mahomet. é mais que Yahweh ya Mahomet. Bible. Yahweh da Bíblia Aleki Kimbangu. é mais do que Yahweh ya Kimbangu. Bible. Yahweh da Aleki ba Bíblia prophète. é mais que os Yahweh ya profetas. Bible. Yahweh da Aleki ba Bíblia pasteur. é mais que os Yahweh ya pastores. Bible. Yahweh da Bíblia Asa différent. é diferente. Asa différent. É diferente. Akomaka koko te. Ele não envelhece. Anunaka te. Ele não envelhece. Azakaka nde azalaka Ele wana. está sempre Ti com lelo. ele até o dia Asa de ndenge hoje. wana. Ele é o mesmo. Yokala ebisa Nós yo. só vou te dizer, Bakreatire. os criadores Toza ebele. são várias Créateur. criaturas, mas criadores, Créateur. criador, Créateur. Criador. Créateur. Criador. Créateur. Criador. Créateur. Criador. Créateur. Criador. Azakaka. É somente Moko. glória, Azaka mibale te. não são dois, Azaka misato não te. são três, Yango babengi ye. Isso é chamado. Aza alpha. Ele é Aza Ele é omega. Omega, Yenda o princípio, bandaka. ele é que Yenda começa, kosukisa. e ele é que vai terminar. Liboso na ye. Depois dele, Mususu aza te. não há outro. Nsima na ye. Trás Mususu dele, aza te. também não há Nazoteya yo. Estou te pregar. Nzambe ya Bible. Deus da Bíblia, Nzambe ya Bible. Deus da Bíblia, Aza capable. ele é capaz Ya kolimisa masumu. de perdoar o Aza pecado. capable. Ele é capaz Ya kozwa yo. de te tomar Pauvre. pobre, Atomboli yo. de te saltar. Aza capable. Ele é capaz Ya kozwa de régime. pegar o regime Apazi régime e songolo. destruir qualquer Aza regime. capable. Ele é Ya capaz kosala nyonso. de fazer tudo. Aza nsambo yo. Ele é um Deus Basakanaka na ye. não se briga Te. com ele. Nzambe Amém. ya Bible. Deus da Bíblia, Ti lelo asalaka. até hoje ele Yango opera. nazoyebisa yo. Por isso eu estou a te dizer, Lukwa Nzambe. Procura Ya Deus Bible. na Bíblia Alongwa na e Bible. deixa de estar Akoma na reyeli na Bíblia vida yo. e torna-se real na sua Akoma vida. reyeli na vida yo. Torna-se real na sua 21 vida. jours. Esses 21 Toluki dias Nzambe. procuramos a Deus, Ya balivre mususu te. não Deus de outros livros. 21 jours. Nesses 21 Ngana dias, eu yo. e Toluki tu Nzambe ya Bible. procuramos Deus da Oyo Bíblia, alobi. que disse, Bolukanga bokomona ngai. procura-me me achará. Boluka bokomona. Procura me Bobeta achará. bokofongola bilo Batem porte. será Bosenga bokozwa. Peçam e será Pendant dado. 21 jours. Durante 21 Tosengi dias, ye. nós pedimos a Ele. Apesi son réponse. Ele nos deu a Na resposta. nzela message oyo. O caminho dessa Eza mensagem réponse na yo. é a sua resposta. Nzambe ya Bible. Que Deus da Bíblia Alobaka. fala, Atambolaka. caminha, Apambolaka. abençoa, Aelevaka. exalta. Asama maukamwa. Ele faz coisas Lere admiráveis. koki. Chegou o momento. Yokanga na yebisa yo. Ouça, me vou lhe Bata dizer. basanso As ki. saídas das ciências Bazobomba ocultas, makambo na bango eles te. estão guardados Okota na internet. Entra na internet. Omona loge ya baformation. Pelas lojas de Ya formações direction ya Afrique. da direção da África. Balakisi. Eles Na mostraram prestation kambango. até o presidente Okota dos bo Estados Unidos. loge ya France. Você encontra Mutation loja da kambango. França, a Batie pessoa que kombo vai na dirigir ye. vão colocar seu nome. Bazobanga eloko te. Já não tem medo de Bazobomba nada. eloko te. Não estão a esconder Na nada. kati na YouTube. Dentro Na do YouTube. kati na Facebook. Nas redes Bazopibia sociais, biloko na estão a bango. publicar suas Bazolobela coisas. makambo na Estão a bango. falar acerca dessas Lere coisas. koki. Chegou o momento Biso be totelema. nós também nos Totalisa levantar bango. e mostrar a Nzambe ele ya Bible. que Deus da Bíblia Akufa te. não está morto. Azala Ele bomoi. está vivo. Nzambe ya Deus Bible. da Bíblia Azalaka. existe. Akufa te. Ele não está morto. Azala nguya. Ele tem poder. Azala puissance. Ele tem poder. Azala makoki. Ele tem Ya capacidade kochange histoire de vida mudar a yo. história da sua Azala vida. pouvoir. Ele tem poder Ya kolongola. de tirar Oyo bato balongolaka te. aquilo que sai Ya da vida. longola na Ele fina yo. tira na sua vida. Naye koyebisa Eu yo. vim te dizer, Lere
coquille. Chegou o momento. L'air est coquille. Chegou o momento. L'air est coquille. Chegou o momento. Pharaon. Faraó Anyokoli bana Israël. castigou o filho de Na Israel. pensée totangi na No Bible. pensamento que lemos na Bíblia. Banda bambula bambula. Durante muitos anos. Pharaon kangi bana Faraó Israël. prendeu o povo de Israel. Génération à génération. Gerações a gerações. Oya koya. Aquele que vier Azonyokola bango. vai continuar a Parce que sofrer. na carte na Égypte. Porque dentro do Egito, Roi nyonso azali kobima. todos os reis que eram Bando bengaka nomeados Pharaon. só Roi era nyonso. chamado de faraó. Ezalaki titre ya honneur Era ya título ya de mboka honra wana. daquela So cidade. ozalaka roi babengo Se Pharaon. fores reis, será chamado de Bango faraó. nyonso bazoya. Todos eles que Bato nasciam nyokolaka bana Israël. sempre castigavam os israelitas. Mais Nzambe ya lola. Mas Deus dos céus Abi l'air ekoki. disse: chegou o Bana nanga momento que basouffrir. meus filhos Na ele o sofrem. message. Eu te trouxe a Nasuka mensagem. mabondeli oyo. No final das Nzambe abina orações, yebisa yo. Deus disse para L'air você, ekoki. chegou o momento, Amoni bapasi na Ele yo. viu o teu sofrimento. Amoni souffrance na Ele yo. viu o seu sofrimento. Wana lobi yango. Aí ele Na disse Esaïe, na Exode. no livro de Êxodo, Sotali de. se leres no Nzambe azoya 2, koloba na Deus Moïse. está a dizer a Namoni vocês, pasi ya libota na eu ngai. vi o sofrimento So do meu povo. nakiti sikoyo. Agora eu desci Mpona kodélivre bango. para lhes libertar. Tanga na Bible. Leia na Bíblia. Okomona place Nzambe Verás akitaki. onde Deus desceu, Physique boye te. não Mpo ya fisicamente, kolibere bango. para vir lhes libertar. Nzoka. Afinal, Ntango abengi Moïse. quando ele chamou Akitaki Moisés, kati na ele desceu Moïse. dentro do Moisés. Nangi nayebisa Ele yo. te disser, Nzambe akita kati na Deus emile. desceu Po dentro aider de la mim kombo la Yesu. para te ajudar em nome de Nzambe Jesus. akita kati na emile. Deus Po aider la desceu kombo dentro la de mim Yesu. para te ajudar. Tanga na Amém. Bible okomona place Nzambe Veja na akoki. Bíblia. Yayo nakiti. Onde ele vai dizer, eu Zoka, estou aqui akotaki desci. kati na- Afinal, ele entrou dentro Akotaki do kati Moisés. na. Dentro do Emílio. C'est quoi la côté na Moïse? Naquele tempo entrou Moïse, no aleluia, Moisés. Emílio. Moisés de hoje é o Emílio. Alléluia. Amém. Glória. Nzambe akoti kati na Deus Moïse. entrou dentro do Alobi Moisés. nangi na libere Disse, libota eu na quero ngai. libertar o meu povo. Abitala basi. Disse, fecha os sinais Okosala. que você fará. Ifatika libota na Tem ngai. que abandonar o meu povo. Mage basi. Apesar dos sinais, Magongo de sobima. sapos a Partout. sair em toda Na parte. gonzen ne sobima No te. Gozém não saía. Pharaon azaka Faraó incrédule. estava sempre firme. Ma banki. Porque as Ekobima partout. vai sair em toda parte. Mena gonzen. Mas do Gonzen Gozém, eza ville. Gozém é uma Ou eza na cidade kati na que Égypte. estava dentro do Esika Egito, bana eze bazali onde o kovanda. povo de Israel habitava. Batie bango bazovanda na Eles ville colocaram okomona dentro de uma gonzen. cidade que era chamada Gozém. Na gonzen esika bana No Israel Gozém, bazalaki. onde o povo de Israel estava, Makambo mabe ezokomela bango coisas te. de mal não aconteceram L'air com ekoki. eles. Chegou o momento, Mwana na nzambe filho de Deus, oyo yamba yesu aquele que acolheu makambo Jesus, ezokwela bato mosusu ekwela yo o que te. está acontecendo não está L'air acontecendo ekoki. com você. Chegou o Mwana na momento, nzambe filho de oyo yamba Deus, yesu aquele que acolheu crise Jesus, économie eza na a crise monde econômica emona do te na kombo na não yesu. te fecha em nome de L'air Jesus. ekoki. Chegou o momento, Malade ya famille na a bino. doença da sua família, Hemorroïde, hemorroida, tension, hypertension, malade ya famille doença da emona te na família, kombo na não yesu. te fecha em nome de Jesus. L'air ekoki. Chegou o momento, Pauvreté a bokola nango na pobreza que famille. você cresceu com Yo ela na emono te família, na kombo na que yesu. não te fecha em nome de L'air Jesus. ekoki. Chegou o momento, Baninga botanga mao na os classe. colegas que você estudou Bamona com ke eles, que fechem différence a yo diferença na bango. entre ti e eles. L'air Amém. ekoki. Chegou Oaza na o momento, Gozém. aquele que está no Makambo Gozém, ezokwela bango. coisas que está Ekwela bango. acontecendo que não acontecem Ekwela yo com te. vocês. Na Amém. déclaré Declaro. makambo nyonso ya mabe Todas as coisas emona que yo não te ono te. te fecha em nome de Jesus. Ono te. Em nome de Ayo. Jesus. Hoje eu vou te dizer. L'air tozo vivre. Esse momento que Eza estamos a l'air, viver é o momento Nzambe bina yebisa que yo. Deus disse para te Bata dizer. misiki batelemi. As pessoas da mística Ye levantaram. batelemi mpona baoyo ya Ele ye. também levantou para aqueles que são Ye dele. batelemi mpona Ele baoyo ya também ye. levantou para aqueles que são dele. Babangisa yo E te. ninguém te amedronta. Mokili oyo Este eza ya mundo bango te. não é deles. Babangisa yo Ninguém te. te amedronta. Mokili eza ya Esse bango mundo te. não é deles. Faraon Faraó, ele yakanisaki pensou mokili eza ya que o ye. mundo era dele. Anyokoli bana Israel. Castigou os israelitas. Lelo nazotuna yo. Hoje eu vou te perguntar. Nani aza Faraon ya fi na Quem é yo. o faraó da sua vida? Faraon fi na yo. Quem é o faraó? Oyo akanga yo. Aquele que te Oyo alinga prendeu. yo bala te. Que não quer que você Oyo alinga yo faça. simba Que mbongo não quer te. que você vá em Oyo alinga frente. yo Que voyage não quer te. que você Oyo viaje. alinga yo za na Que não esengo quer te. que você esteja Oyo bem. alinga yo Que bota não te. quer que você tenha Oyo alinga yo Aquele que não ozala na quer esengo ya que você mokili tenha te. a alegria do mundo. Nani Quem wana é esse? lelo na ye na Hoje eu message fico uma mensagem. nazotuna Eu estou a perguntar. nani aza Faraon ya fi Quem na é yo. o faraó da sua vida? Nani aza Faraon ya fi Quem na é yo. o faraó da sua Nani vida? oyo Quem é esse
anyokoli yo Ele te castigou pendant 10 ans, durante 10 anos, pendant 15 ans, durante 15 pendant anos, 10 ans. durante 20 anos. Nani aza faraon ya Quem fina é yo? o faraó da sua vida? Nazotuna Eu motuna. estou a perguntar. Faraon nini oyo Qual é esse faraó? aliatalisa Que ke quer ye nda sala yo. que ele é quem te criou. aliatalisa Quer mostrar ye mpe mosala ngo wana o fôlego euta que epai na ye. veio através Faraon nini Qual é wana esse faraó oyo avi na yo. da sua ele o vida? message Eu te trouxe a mensagem. Faraon Faraó azala na ebandeli aza mpe na suka na ye. princípio tem seu fim. Faraon ya vino azana Faraó da sua vida é assim. oyo akoma kobangisa vi na Aquele que yo. está te oyo amedrontando. akoma kolotisa bandoto Aquele que mabe. está te oyo atormentando. akoma na vi mia te. Você não tem a paz. ayoka osui fiancé Que hoje se você tem il faut asala bareunion na kombo na tem yo. que fazer reunião no ayoka seu nome. liboso ya Que likambo hoje você está fazendo il faut alguma coisa. atelemela yo. Tem que se levantar. nani faraon ya vi na Esse yo faraó da sua vida. lelo Hoje. nabilobi te Eu não disse faraon ya amanhã. vi na yo O faraó da sua loba vida. akotaka toilette te Fala que não é loba mpe maza nango Fala que o mpe mawana eza ya ye moko é dele próprio. loba Fala. mabele oyo Essa terra. ye un jour avandaka Ele um dia sentou. abi mabele ezala Ele disse, acha a me terra. soki Mas sim, nzambe oyo azoteya esse Deus que eu estou ye moto asala ye Ele é quem te ye moto criou. apesaka Ele epema quem lhe deu na fôlego. Eu deklare declaro. ta ya faraon Tempo do esili faraó acabou. Amém. na deklare Estou a declarar. ta ya faraon Tempo do esili faraó acabou. Faraó. Amém. Faraó. soko olandaka mwana mwana eglise awa Você percebe nazomodiri yo na kombo na yesu Estou a te amaldiçoar em nome de Jesus. lera faraon esili A hora do faraó acabou. koyokela faraon mawa Não te tenha misericórdia do ye faraó. ayokelako mawa te Ele não tem pena de asi ti. bana Ele israele pegou nos kosalisa israelitas. misala makasi Lhe deu os trabalhos forçados. bapiramide ezala egypte Aquelas pirâmides que estão Ti lelo no Egito. ezalaka. Até hoje em dia bato existem. batongako mpe eza As pessoas bajuif que construíram são os judeus. bazosufrir Estão a sofrer. batongako ti lelo ezalaka Construíram até hoje me em dia. bafutaka bango Mas te não lhes pagaram. faraon vi na yo Faraó da sua akozala vida patron na yo pode ser seu patrão. osala mosala Você afutaka yo trabalha te e ele não te paga. faraon vi na yo Faraó da sua akozala mpe vida papa na yo pode ser seu akanga pai. mbongo na yo Prendeu seu faraon dinheiro. vi na yo Faraó da sua akozala vida kolo lopango pode ser o dono do afandi na kindoka bebisa Ele lopango sentou na bruxaria faraon vi na yo da sua vida. Faraó da akozala mpe sua tata vida mwasi na yo pode ser sua tia. faraon vi na yo Faraó da sua vida nazodeklare Estou a declarar. loba ye akotaka A não toilette ser te que ele não vai na loba casa de ye Deus. aza nzambe A não ser que ele é Deus. loba akela A likolo não ser que ele criou lokola o céu. akela likolo Como te ele não criou o céu. telema banda Levanta. komodi faraon ya vi na yo Amaldiçoa o faraó da banda sua vida. komodi faraon ya vi na yo Amaldiçoa o faraó da sua modi vida. faraon ya vi na yo mutu nyonso Amaldiçoa. atelema Levanta. banda komodi faraon ya vi na yo Amaldiçoa o faraó da sua banda vida. komodi faraon ya vi na yo Amaldiçoa o faraó da sua Modire vida. ye. Amaldiçoa. Modire ye. É amaldiçoa. Modire ye. Ele amaldiçoa. oyo alingaka yo bala Aquele te que não quer que você Oyo faça. alinga yo bonga te. Aquele que não quer que você Oyo alinga yo melhore. resili te. Aquele que não quer que você Oyo tenha alinga yo êxito. pambolama te. Aquele que não quer que Oyo você alinga yo tenha kende fácil. liboso te. Aquele que não quer que Faraó você ya tenha. vi na yo. Faraó da sua moto vida. na nzambe etumba ye Fogo de Deus lhe queima. moto na nzambe etumba Fogo ye de Deus lhe queima. oyo alingaka yo Aquele que não okende gosta liboso te que você vai enviar. opambolama te Que você anda mal. osonga lopango Que te você não compra oresiri Que te você não tenha êxito. ozala za mutu Seja pessoa. ozala za esprit Seja espírito. moto na nzambe Fogo de Deus. etumba ye Lhe queima. etumba ye Lhe queima. etumba Lhe ye queima. azala za mutu Seja humano. azala za esprit Seja espírito. moto na nzambe Fogo de Deus. etumba Lhe ye queima. faraon ya vi na yo Faraó da sua vida. oyeba ye Conhecendo ele. oyeba ye te Não conhecendo moto ele. na nzambe Fogo de Deus. etumba faraon ya vi na yo Faraó da sua vida. 2018 2018. eza ya yo sozeme ya vi na ngai Amaldiçoa o faraó da namodi faraon minha ya vi na vida. ngai Amaldiçoa o faraó da namodi faraon ya minha vi vida. na ngai Amaldiçoa o ye faraó aza da minha nzambe vida. na yo te Ele não é seu yo Deus. kodependre na ye Você te não depende ye aza dele. nzambe na yo te Ele não é seu Deus. okodependre na ye Você te não depende dele. namodi faraon ya vi na ngai Amaldiçoa o faraó da minha vida. namodiri ye Ele oyo amaldiçoa nyonso aza todo likopa aquele que está em oyo aza confronto. faraon ya vi na Todo yo aquele que está em oyo aza confronto. ntete ya vi na yo Aquele que é o oyo cabeçalho aza da sua ntete ya vida. kokanga baproje Aquele na que é yo o cabeçalho oyo de aza todos os ntete ya seus kobundisa projetos. vi na yo Aquele que é o cabeçalho de comandar loba sua aza vida. mokeli Diga, ele é loba ye nde criatura. asala likolo na se Não é ele que criou o lokola céu asala e a likolo na se terra. te Como não é ele que criou o moto céu na e a nzambe terra. ezotumba ye Fogo de Deus vai lhe moto na nzambe queimar. ezotumba ye Fogo de Deus vai lhe moto na queimar. nzambe ezotumba Fogo de ye Deus vai lhe moto na queimar. nzambe ezotumba Fogo ye de Deus vai lhe moto na nzambe queimar. ezotumba ye Fogo de Deus. moto na nzambe ezotumba Fogo de ye Deus vai lhe queimar. moto na nzambe ezotumba Fogo ye de Deus vai lhe moto na queimar. nzambe ezotumba Fogo de ye Deus vai lhe faraon queimar. ya vi na yo Faraó da sua oyo vida. alingaka bolamu na yo Aquele te que não gosta sua oyo vontade. alingaka bolamu na yo Aquele te que não gosta oyo seu alingaka bem. bolamu na yo Aquele te que não gosta seu bem. oyo alingaka bolamu na yo Aquele te que não gosta oyo seu alingaka bem. bolamu na yo te Aquele que não gosta Faraó seu ya bem. vi na yo Faraó da
da sua vida. Akoya. Que caia. Akoya. Caia. Akoya. Caia. Abimakati na yo. E que saia dentro Soka de vanda ti. na nchoto na yo. Se ele está no seu Abanda corpo, robima. começa a sair. Abanda robima. Começa a sair. Abanda robima. Começa a sair. Abima. Saia. 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 Au nom de Em nome de Jesus. Vanda. Hoje é seu dia. Pharaon. Faraó, Samba iro sua décision. Deus tomou a decisão. Malgré ba miracle nyonso. Apesar de todos os milagres, Azalaki incrédule. ele era incrédulo. Olingi na expliquer moi caractère ya koyeba Pharaon de bazalaka. Quero te explicar um pequeno caráter de reconhecer quem é o faraó. Bazaka teti. Ele é teimoso. Bayebi kazali na nguya te. Ele sabe que não tem poder. Jesus já lhe pensou, mas são teimosos. Tem uma audácia. Balanga kaka. Tens que me casar mesmo. Bongo fongai. Para melhorar, tem que ser eu. Das moro Tem uma sakalate. audácia, não de brincadeira. Aleluia. Amém. Mais lengina isso. Mas eu quero te dizer, Baza zero. são zero. Baza zero. Não tem nada. Baza zero. São zero. Même so a Pharaon a vu na rosa le Mesmo se lima Faraó papa da la sua Luca. vida pode ser Baza um monstro zero. que seu pai procurou. Kwa são elima zero. wana. Porque aquele monstro, Ami kelate. ele não se criou. Bakela ye pa ensemble. Ele foi criado a Deus. Amém. Bolamu na yo. A sua bondade, Osambelaka. você ora, Ekela mote. não numa Bolamu na criatura. yo. Osambelaka nsambo ya mikela. Yemoko. Ele criou, ele Créateur ya Ele é toutes o choses. criador de todas as coisas. Yakela biloko Ele nyonso. criou tudo e Bolamu no todos. yango wana. Esse é o seu bem. Alléluia. Amém. Bibelobi. A Bíblia diz, Nzamba esi Moïse. Deus disse a Moisés, Moïse vanda kimia. Moisés fica Neuf quieto. basin atosité. Mesmo os E a sinais dele não dízima obedeceu. rotosa. O décimo ele vai obedecer. Abi ya 10e. Disse o décimo, Ngana koleka. eu vou passar. Mais Mas ndako nyonso ngana akuta na toda makila. casa que eu encontrar, Yebisa bana Israël. diga ao povo de Bamoma Israel mwana que mpate. matam o filho do cordeiro. Ya une année sans De défaut. ano sem Bazwa defeito. makila batia E baleto ya pedem o ndako. seu sangue põe nas Tanga na portas das koleka. casas. Quando eu passar, Nakoboma. for Bana matar. liboso te esika makila ezali. Não, os filhos Mais não têm bisika sinal makila na mão. kozala te. Mas onde não tiver Nakoboma sangue, mwana ya eu liboso. matarei o primeiro Na primogênio nyama. e o animal. Ya liboso nakoboma. Até o primeiro animal Abi também vai Pharaon matar. mbala kotika yo. Dessa vez Faraó vai te deixar. Esali mika ndengo wana. Fez a Israel aconteceu batosi. assim. Israel obedeceu. Ntango nzambe ekoleka. Quando Deus te foi a Bisika nyonso passar, makila ezalaki te. toda parte onde não tinha Azali sangue, koboma. Deus estava Pharaon matando. yoka. Faraó, Mwana nakufi. seu filho Mwana morreu. gouverneur akufi. Filho do governador Mwana morreu. député akufi. Filho do deputado Mwana morreu. bapauvre bakufi. Filho do pobre morreu. Mwana Pharaon atelemi. Filho do Faraó Bandeko Pharaon bi. disse, ei, Tala. olha, Zambe wana. esse Deus, Tomoni aza makasi. vimos que ele é forte. Permettre bakende. Permita que eles Permettre vão. bakende. Permita que Nangi na eles vão. yebisa yo. Quero te dizer, Ntango Yesu ayaki na quando mokili. Jesus veio no mundo, Afongola baveugle miso. ele abriu os céus, Babwate os batambolaki. coxos Satan andaram. bangaki te. Satanás não temeu. Bamiracle mapa. Os milagres Satan do pão. bangaki te. Satanás não Mais ezala temeu. miracle Mas moko. tem um milagre Oyo ebangisa Satan. amedrontou Oyo Satanás. ekweyisa Ele ye. derrubou. Eza ministère ya É o croix. ministério da Eza cruz. ministère ya É o croix. ministério da cruz. Eza É. kokufa Yesu. Aceitar Kosekwa na Yesu. Ressurreição Wana de Jesus. miracle. Aquele Oyo esukisi que Satan. acabou com Satanás. Amém. C'est ça mystère. Esse é o Ya mistério mwana na do mpate. filho do Ya cordeiro ina nene de Egypte. ano no Egito. Nangi na yebisa yo. Quero te dizer, 2018. 2018. J'ai confiance tenha na miracle ministère ya no croix. milagre do ministério da cruz. 2018. 2018. Yeba. Saiba, Ezala nzambe tem moko. Deus. Aluaki na Ele éternité. saiu da eternidade. Akoti na temps. Entrou no tempo. Babengaki mwana ya Me Marie. chamaram de filho de Babengaki Deus. mwana Me Joseph. chamaram de filho de Babengaki José. mwana Me Champagne. chamaram de filho de Babengaki ye Me bakombo chamaram de nyonso. vários nomes. Nzoka teki nzambe kati na Afinal, bato. era Deus dentro do Ntango céu. akokisi 33 Quando ans. completou 33 anos, Amataka na croix. ele subiu na cruz. Akufaka. Ele morreu. Mpona banyama te. Não pelos Mpona animais. bataba te. Não pelos Akufaka cabritos. mpona yo. Ele morreu por você. Liwa ya Yesu. Esse Deus Eza solution afina yo. é a solução da Liwa sua ya vida. Yesu. A morte de Kosekwa na Jesus. Yesu. A ressurreição Eza de miracle Jesus. mpona yo. É um milagre Kobanga para bata você. formation te. Não tem mais sonhos da Kobanga bata formação. rose kwa Não te. tem mais sonhos da Kobanga cruz. bata mbandoki Não te. tem mais pessoas. Bazala mutu akufela bango Não te. tem ninguém que morreu por Satan eles. akufela bango te. Satanás não morreu por eles. Mengana yo. Mas eu e tu. Mutu mo akufela Uma biso. pessoa morreu por nós. 2018. 2018. Okolonga. Você vencerá. Akosa ministère ya Por croix. causa do ministério da cruz. 2018. 2018. Okokufa te. Você não morrerá. Akosa ministère ya Por causa croix. do ministério da cruz. 2018. 2018. Okobala. Você vai Akosa
cause du ministère, il y a quoi? 2018, on voyager. À cause du ministère, il y a quoi? 2018, on kobonga. Pour la mutumoko. À comme un pauvre, pour comme un riche. Et ça la mutumoko. À balakate, pour bala. Et ça la mutumoko. Balongola kaelamba. Pour comme un rolata kitoko. Et ça la mutumoko. Babeta kaye. Pour babeta kayote. Et ça la mutumoko. Asomba biso. Alléluia. Nakobanga te. Não temo. Nazala ensemble. Eu tenho um Deus. Oya l'équipe ensemble que é maior de todos os l'équipe ensemble ma formation. Ele é mais que Deus. L'équipe ensemble ma maikari. É mais que Deus. L'équipe ensemble ma sanso kitinyoso. de todas l'équipe ensemble. Ele é mais Yaba Bouddha. Yaba Mahomet. Yaba Kimbangu. Jésus de Nazareth. Yenzambe ya solo. Jésus de Nazareth. Yenzambe ya solo. Yende mwana na mpate. Ya inane. Est-ce qu'il y a ça? Lui est contacté. Est-ce qu'il y a ça? Prophétie ça l'angouillate. Est-ce qu'il y a ça? Maladie ça l'angouillate. Est-ce qu'il y a ça? À ta crise économique. Et ça le monde yo. Naelio. Naelio. Moutoua leki. Président États-Unis. Moutoua leki. Président États-Unis. Azaba loi. C'est pas contre les États-Unis. Les États-Unis sont là. Et là, à Moutouya, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Oya sa capable. Oya sa capable. Yakozo Moutazangatina. Yakozwa. Emiloyo. Moutazangatina. Amemi na mboka Angola. Mopa na Angola. Azie acheye likolo. Kobanga te. Yes, asa viva. 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 Ele está vivo. 2018. J'ai confiance na Yesu. Ministère ya quoi? Et s'il a été. Não acabou. Et derrière moi la porte Paul Karate. Não era só pelos apóstolos. Et derrière moi la porte ya Karate. Não era só pelos Il est là. Até hoje. Ministère ya quoi? Les os salama kambo. Fazer as suas obras. Ngai. Finanga. A minha vida. Et ça ministère ya quoi? É ministério da cruz. Finayo. A sua vida. Ministère ya quoi? É ministério da cruz. Nanila yebisa mutu moko. Eu quero dizer para alguém. 2018. 2018. Eza ya yo. Esse é o ano. Amém. Tunakapona nini? Pergunta-me Tunakapona nini? Pergunta-me por Wana quê? miracle ministère ya Por quoi? causa do milagre do Wana ministério da ministère cruz. ya quoi? Por causa do Yamo milagre do 2018 ministério eza da ya cruz. Por isso ya yo. 2018 é seu. Na elio message. Troca-te a mensagem. Yaboloba mama. De falar 2018 eza ya yo. 2018 é seu. 2018 eza ya yo. 2018 é Eza ya seu. mutu mususu te. Não é de outra pessoa. Eza ya yo. É seu. 2018. 2018. Bamanda bakita. Subindo da Nazo déclarer. Eu estou a declarar. Na ministère ya quoi? No ministério Zaba da pesaka cruz. libala. Deus me Na deu ministère ya quoi? No ministério Zaba da pesaka cruz. mbongo. Deus me deu Na ministère ya quoi? No ministério da Zaba cruz. pambola yo. Deus te Na abençoou. ministère ya No quoi? ministério da cruz. Yango Bible Por lobi. isso a Bíblia diz. Akataki. Ele cortou Ati ya ordonnance. a carta da ordonância. Oye ko condamner biso. Nos condenar. Azoki yango. E ele Akati yango. pegou e rascou. Amém. Glória a Deus. Alléluia. Amém. Oya azo croire na message oyo. Aquele que está crendo nesta 2018. mensagem em Oya 2018. kokundisa yo. Que vai vir Amona combater. makila. Verá o sangue. Oya kotelemela yo. Aquele que Amona makila. verá o sangue. Oya kofinga yo. Aquele que te Amona ofender. makila. Verá o sangue. Oya kofinga yo. Aquele que te Amona ofender. makila. Verá o sangue. Makila. Sangue. Nzamba leki makila. Deus é mais do que o Abi sangue. awa na okota te. Esse eu aqui não vou Na entrar. déclarer. Declaro. Crise économique eza na A crise monde. econômica que está no Crise país. économique eza na A monde. crise econômica que está no Domina mundo. la kombo la Yesu. Domina em nome de Jesus. Domina la kombo la Yesu. Domina em nome de Au Jesus. nom de Em nome de Jesus. Zaba pambola yo. Que Deus te abençoe. Banda ce qu'on a expliqué yo. Sente-se, eu quero Yo kana explicar. expliqué yo. Hoje eu vou te Tango explicar. atiki bomba kende. Quando mandou eles irem, Babandi ko kenda ba. começaram a ir. Bala ize bazo kemba tomboli maboko. O povo de Israel iam com as mãos Fawatikali. erguidas. Faraó ficou. Abi Disse, bato bakei. aqueles foram. Nana tongel so bandako. Quem vai construir casas Nana para tongel so bandako. Quem vai construir casas Nana para nós? tongel so bandako. Quem vai construir Nana casas sala para nós? biso boy. Quem vai nos fazer bem? Il faut bazonga.
tem que voltar. O caráter de Faraó é assim. Ele não gosta do seu bem. Por isso, quando você ouve combate espiritual, me admira outras pessoas. Combate espiritual, sai em nome de Jesus. Tipo, uma mulher, um homem que viu uma mulher. Combate espiritual. Distraga sua cara, porque não é coisa de brincadeira. Por isso, nesta sexta, todas as sextas orações que vamos fazer, se um bruxo entrar aqui, vai lançar bruxaria como outros lançaram. Aleluia. Amém. Aplaude para Jesus, porque tem pessoas que lançaram bruxaria. Amém. Ouça-me. Aplaude pela glória de Jesus. Amém. Pastor fala. O povo de Israel saía e eles colocavam a mão no ar. Hoje é vitória. Existe no sangue de Jesus. A vitória existe no sangue de Jesus. Quando eles cantavam, olharam por trás. Faraó estava vivo com seus soldados. Olharam em frente. Mar vermelho estava perante eles. Duas coisas. Perante deles, mar vermelho. Por trás deles, soldados. Como eles não tinham fé, mudaram a linguagem. Estavam cantando. Começaram a falar: Moisés, nos deixavas lá. Como muitos cristãos de hoje em dia são. Quando surge um problema, Deus meu não me ama. Pastor também deve ter um bom aventureiro. Deus meu vai operar mesmo. É uma prova. São ataques. São lutas. Levanta e você vencerá em nome de Jesus. Amém. Queremos ouvir. Como é que Moisés tinha? Abra a Bíblia. Quando eles começaram a cantar, o que o Moisés tinha dito? Um pastor, perante os problemas, tem que ter uma linguagem de fé. O verdadeiro Moisés, quando as coisas se destroem, ele só fala palavras de fé. Quando eles começaram a difamar contra Moisés, mudaram a linguagem, o que aconteceu? 13. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Premier point, Moïse a su parole. Moisés tomou a palavra. Primeira coisa que não temas nada. Que tiver um sonho, não temas. Quem te ofender, fofocar, não temas. Até porque aquela pessoa que te fofoca e te ofende tem medo de ti. Amém. Ele tem que te dizer a verdade. Como ele não fez, ele é mentiroso. Amém. Toda pessoa que te ofende te teme. Segundo, só se fofoca uma pessoa grande. Não se fofoca a pessoa banal. Só se fofoca uma grande pessoa. Não se fofoca a pessoa banal. Declaro você uma grande pessoa. Em nome de Jesus. Glória. Responda. Diga: e eu sou uma grande pessoa. E naquelas pessoas que falam mal de ti, que Deus te abençoe e aplaude. Por isso não temas nada. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Dono do quintal ele sabe o que você é. Ele sabe o que você é. Não sou casada. Ele sabe que você terá um melhor casamento em relação daquele que está te fofocar. Como é que você é casado está ofendendo aquele que não é casado? Você é casado, está ofendendo um solteiro. Eu digo, casamento de hoje é coisa Aleluia. Assim. Amém. Tem algo que eu costumo dizer. Você já viu um presidente do país? Estão lhe ofendendo um pouco da Mabó. Vai sair de lá onde ele está no seu... aqui na Mabó. Jamais. Seja como um presidente. Mantém-se na sua posição. Não baixa. E na sua vida, aquelas pessoas que vão te ofender, não insistir. Primeiro ponto, ele se não tem. Ouça o segundo.
restez en place. Abitikala bisika wana. Na yeko yebisa 2018. Tikala kati na Yesu. Tikala la prière. Tikala la foi. Tikala robanga ensemble. Ko bouger. Não se mexa. Permaneça dentro de Cristo. Lelo la paix message. 2018. Permaneça dentro de Cristo. Permaneça na sua parole. Permaneça na foi. E tenha fé. Em nome de Jesus. Pas même pas prophète mais on te va y que não te leva num profeta. Pas même pas esika songolote. Não te leva não sei aonde. Zala. Mantenha-se aí. Alléluia. Amém. 3. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Délivrance on zamba kopesa bino na mokola lelo nangina yebisa yo délivrance monanaka délivrance monanaka nangola so déclarer la kombo na Yesu panda kimia tikela kati na Yesu talande délivrance le ko salama talande zamba ko délivrer yo talande égyptien wana talama ko ko ela bango tala mutafinga kayo akoba ko kitala se yo so mata aba otonga yo so mata azo finga yo so mata azo loba loba yo so mata na déclaré à partir de là la commission étage Nicolas Batignon so finga kayo au nom de Jesus Zala étage torna-se escada disse olha tala olhei. Aqueles que me conhecem, quando olham para mim, falam, pastor, a sua libertação já é total. Por isso eu disse, olhe a sua libertação hoje em nome de Jesus. E termino hoje em 2018 em nome de Jesus. Car le Égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. La déclaré Bandoka Babucho la 2018 2017 au commande baron la 2018 Bambanda na yo spirituel Banganga kise Bamandona Batati wata Basirene au commande baron lisusu la zone déclarée prophétie à 2017 au commande baron lisusu Béchek à 2017 au commande baron lisusu la relation ya mabe ouais Zaratina au commande baron lisusu ainsi dit l'Éternel. La commande en ressuscité. La commande en ressuscité. La commande en ressuscité. Déclaré au moment de la 2018. Déclaré au moment de la 2018. Déclaré. Déclaré au moment de ressuscité. Au commande en ressuscité. Au commande en ressuscité. Au nom de Jesus. 15 secondes. 15. La belle prédication de Ayo. Pendant la prédication de hoje é sua. 15. Voilà tout ce qu'il a 14, 15. 15. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voilà Moïse. Aí o Moisés. Abinzamba kobundela bino. Vai combater por vós. Na 2018. Em 2018. Zamba mina pesa um mensagem. Deus disse para te dar mensagem. Ele combaterá por vocês. 2018. Oya kobundisho Zamba okota likambo na yo. Oya kobundisho Zamba okota likambo na yo. Na déclaré. Oya kobundisa yo. Aquele que te combater. Akobela. Vai adoecer. Akosa problème. Terá problemas. Akosa problème. Terá problemas. 2018. Oya kotiateti. Aquele que colocar a morte vai lá prender. Da maneira que Deus disse. Moisés disse. Fique em silêncio. Deus combaterá por vós. Se Deus disse para combater, o Senhor na 2018 combaterá por vós em todas as lutas. 16. 16.
15 plutôt. L'Éternel dit à Moïse. Voilà 15 L'Éternel. Ah, was qu'on s'en va koloba. Nyo c'est Moïse mdazoloba. Tudo era Moisés que estava dizendo. Deus concretiza a palavra dos seus servos. Se Deus dizer, vai ser aceito. Se Ele falava as coisas aceitas. Se falava as coisas aceitas. 2018 on ressemble le pain. 2018 vai 2018 on ressemble à voiture. 2018 on revoyager. 2018 on repambo la main. 2018 on rebonga la comme la yes. 2018 parole la lobby. Esaïa yo. São suas. Esaïa yo. São suas. Esaïa yo. São suas. 2018 oya kotelemela yo libeka gela comme la yes. A morte lhe atinge. 2018 Esaïa ya yo. Amém. Alléluia. Amém. Tango suko nsamba lobby. Quando Deus disse, yo kasuko. ouça. Quelle L'Éternel parole? dit à Moïse. Pourquoi s'écrit parle aux enfants d'Israël? Atuni yo mutuna. Ele te fez uma pergunta. Por que quando surge um problema você chora, você grita, não chora? Fica calmo. Se não consegues adorar, coloca uma música. Coloca a música dos nossos irmãos. Pega uma música dos nossos irmãos Júnior. Coloca, começa a adorar. Tira a ânsia. Não temas. Esse Deus que você acredita, Ele é quem dirige a vida. Não temas. Esse Deus que você acredita tem capacidade de tudo. Olha o que Ele fez. Disse a eles, por que esses escritos? Depois disso, caminhem. Parle aux enfants d'Israël qui marchent. Amen. Amém. Ouça-me. Quando ele dizia isto, o que ele tinha feito? Quando disse, diga ao povo de Israel que caminhem, que vão. Quero te dizer, 2018, caminha, ganha almas, prega as pessoas, não permaneça no sol. Também nossos irmãos, eles caminharam, nos pregar no caminho da música. Não fica no sítio. Tambola, caminha, prega, diz às pessoas que Jesus está vivo. Nesse sentido, vamos terminando o vamos caminhar, vamos caminhar, vamos terminar vamos baixar. Se não fiquem no sítio, caminhem. Deus não é Deus. Deus é um Deus que movimenta. Se você tem movimento, Ele vai intervir na sua casa. Ele disse a Abraão, saia. Quando ele saiu, Deus o abençoou. Saia, vai procurar. Não fique estagnada. Kende oluka mbongo, kende oluka musala, kende oluka visa, visa yaka na ndako te, beta ba porte, tambola, 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 tambola. Mwana mwasi, libale roya tofani na ndako, lata kitoko, tambola. Yakinumba te, tambola bakomona yo, tambola bakomona yo. Mwana mobale, oniko bala, tambola l'église amen. Basa kitoko bazali, tambola, tambola, tambola. Na ile yesa mutu moko, samba samba mouvement. Soche mouvement repambola yo. Soche mouvement repambola yo. Sala mouvement. Faça movimento. Kende kikolo koteka. Kende chikwaza koteka. Kende. Tambola. Vai em toda parte. Kovanda na ndaku te. Não coloca-se em pé e passa em frente. Bata coral boya. Um dos irmãos do nosso grupo coral, por favor. Vocês que estão muito lindos. Papá, faz favor. Vestiram-se muito bem. Gravatas bonitas, bem organizadas. Oi, Samir. Quero dar um exemplo. Das costas. Demos exemplo. Ele é o povo de Israel. O outro é o anjo do fogo. Aí o outro são os soldados e o faraó que estavam aqui. Quando saíram, o que estava acontecendo? Tinha um anjo com uma coluna de fogo. Estava lhes dirigindo e lhes mostrar o caminho porque era deserto. Aquela coluna de fogo estava aparecendo no deserto até na Mar Vermelho.
Se ficar noite sai e lhes dirige. Por isso tema a Deus. Coluna de fogo veio lhes dirigir. Quando eles caminhavam, até um anjo lhes dirigia. Quando começaram a gritar, eles temeram o povo de Israel. Parce que libération est aqui mer rouge. Eles não tinham nada. Quando Moisés fez essa palavra, fiquem em silêncio. Deus vai combater por vós. O anjo que estava em frente e o fogo que estava, a coluna de fogo, saiu de frente e veio levantar por trás. Os soldados, eles já não tinham caminho. Aconteceu. Aqui teve as trevas. E aí tinha clareza. Quando Deus dizia, Moisés fez sair a palavra. Deus procurou no seu método. Eu vou declarar. Amanhã o que vai acontecer é Deus. Não é da minha conta. Aqueles anjos estavam a meter confusão no soldado. Vão daqui no dia. Quando eles não tinham caminho, o fogo no outro lado tinha clareza. Que a clareza apareça na sua vida. Que a luz apareça na sua vida. Que a luz apareça na sua vida. Quando as pessoas não estão a ver você veja. Quando as pessoas estão a ver escuro, onde as coisas não estão dando certo. A luz. Amém. Ouça-me. Quando eles disseram caminham, porque eles estavam de pé. Quando começaram a caminhar, eles chegaram até o mar vermelho. Não colocam a confiança nas pessoas do mundo. Quando caminharam, se caminharam, Deus vai criar milagre. Quando caminharam, ele disse a Moisés, pega na sua vara e bate na água. Deus estava dentro do Moisés. Quando Moisés pegou na sua vara, irmão, você só ouve a notícia do mar vermelho. Segundo estudos bíblicos, disseram a sua profundidade é 800 metros ou 1.700 a sua profundidade. Quando ele bateu, coisa admirável, Deus é o Deus. A água vai e volta. A água obedeceu a vara. A água obedeceu Moisés. O mar levantou. Quero te dizer, 2018 vai te obedecer. 2018 vai te obedecer. Glória. Ouça-me. Quando ele colocou a vara, o mar, a água estava. De repente o mar viu aquela pessoa que eles criou. Viu aquela pessoa que deu que existe. Apareceu com aquela vara. Disse stop. Se o rei mandar para dentro, a pessoa que fez todos os trânsitos. Mais do que todos os trânsitos. A água parou. A água se mexeu. O caminho abriu-se. Declaro que o caminho abre para a sua vida. Abriu-se um novo caminho para a sua vida. Abriu-se um caminho para a sua vida. Quando o caminho abriu-se, o povo de Israel começaram a ultrapassar. O povo de Israel passou. Foram. Eles investigaram os egípcios. Disseram jamais. Essa situação não se escapa. Não podemos lhes deixar. Vamos lhes seguir. Declaro. Aquele que te perseguir em 2018, que ele vai ver. Aquele que te perseguir, o que ele vai ver. Aquele que te perseguir, com a sua bruxaria, com a sua magia, com o seu poder. Ele vai ver coisas que nunca viu antes. Ele verá coisas que nunca viu antes. Ouça-me. Começaram a seguir o povo de Israel. Caminho do pecador, não siga, faz perder. Caminho do filho da mãe, não siga, faz perder. Esse caminho é seu, não é de todas as pessoas. Eles
Disseram, passaram daqui. Bakati na mer rouge. Passaram no mar vermelho. Se separou. Comandante, o que vamos fazer? Siga eles. Quero te dizer. A profundidade que Deus te colocou. A profundidade que Deus te colocou. Aquele que disser que vai morrer. Profondeur wana eza ya bango te nzela efongwami eza ya bango te nazoloba etange wa de l'éternel 2018 oyo kolanda yo na profondeur ya kombo na yesu na bapriere osalaka na bagene osalaka nazodeklare liwa emona ye liwa emona ye oyo kolanda yo nzambe afongoli mer rouge wana bango te nzambe afongoli yango mutu na so eza yo loba mpo na ngai afongola mpo na nani afongola mpo na nani afongola mpo na nani tango bango bakomi bango yepasa nini ele também fez que é um exemplo ele também começou a seguir estavam aí esqueceram que aquela profundidade era da Dorcas, não é sua. Siga, Dorcas. Você vai ser engolido. Siga, filho do amém. Vai ser engolido. Vai ser engolido. Amém. Siga, meu filho, está fazendo negócio comigo. Vai se engolir. Siga, filho do amém. Que Deus está exaltando. Vai beber água. Vão se afogar. Vão se afogar. Em nome de Jesus. A Bíblia diz quando o povo diz chegar no fim, Moisés olhou assim. Não ficou toda a coragem. Com seus cavalos. Com os cavalos. O povo de Israel não tinha cavalo. Por isso não tema. Não tema a pessoa da ciência do mundo. Não tema os carros. Não tema os seus aviões. Você será abençoado mais do que. Você não vai emprestar ninguém. Você não vai satisfazer suas coisas. Quando eles viam, o comandante se prendam eles. Faraó ficou, enviou os foram. Quando chegaram lá, Deus disse a Moisés: esse caminho é vosso, não é deles. Como eles vos combateram anos e anos. Anos e anos. Você que te apanha não morreste, mas eles vão morrer. Erga sua mão. Moisés levantou. Quando bateu, aquela água que estava seca começou a se encher. Ouça o que Deus fez. Em vez de voltar de uma vez, começou na primeira. A água está se juntando. Quando voltar, está se juntando. Chegaram no meio. Olha do lado. A baleia está mexendo. Olha da esquerda. Nina. Aquele golfinho está ali meti assim. Nós andamos à procura de comida. Quando começaram a gritar, os deuses deles é limitado. Ele ficou. Não houve toda a hora. É limitado. A água juntou-se. Morreram todos eles. Você vai me dizer, pastor está falando para alguém é mais amoroso do que eu. A pessoa que matou seu nome dela é Jesus. Jesus. Você que permanece. Se vai morrer, que morra. Nzamba bomba batu na mai. Ya on a déclaré oya kobunso anoyo liwe kangela kombo la Yesu. Oya kobunso anoyo liwe kangela kombo la Yesu. Oya kobunso anoyo liwe kangela kombo la Yesu. Nazoloba maloba. Mer rouge et kabwali poana yo. Profondeur côté ya baché. Profundidade que você entrou. Oya estomé so salopas. Que deu do estômago. Ngalobi fandedi na silisi. Sexta-feira, quando terminamos, a cabeça começou a bater. Dormia-se,
pour la chaîne dans ce côté, por causa do jejum da pregação. Depois eu não aguentei. Peguei no relé e tomei. Fique a cabeça baixa. Aprofundando o que eu estou entrando. Observando onde a cabeça. Você fez para comigo. Fala que Jesus não é Deus. Fala que Jesus não é Deus. Fala que Jesus não é Deus. Como ele morreu aquele que te perseguiu e a morte em nome de Jesus. Estou a declarar 2018 seja abençoado. Vai em diante. 2018 melhora. Vou falar o que vai acontecer. Tu n'as pas passé au monde année. Pastor. Pastor, pastor, estás a ver o quê? Estou a ver que neste ano Deus te fez coisas admiráveis que vão te ultrapassar. Estou a ver neste ano sua vida mudou de uma maneira que nunca sua vida mudou. Estou a ordenar. Vai acontecer. Moisés disse, o método de Deus é quem preparou. Na sua conta bancária, talvez tenha 1000 kwanza, talvez tenha $200, talvez tenha 100 mil kwanza. A sua conta neste ano interessa milhões de kwanza. Interessa milhões de kwanza. Se você não tem conta bancária em casa, no seu corpo, na tua garrafa, vai crescer 50 mil, 10 mil. Eu dou ordem que cresça. Milhões de kwanza. Em nome de Jesus. Método não tem a ver comigo, mas eu estou a falar. Eu já falei. Declare. Aquele que precisa que seus filhos nesse ano vão estudar. Viemos no mundo. Não só para os pagãos estudar na Europa. Vai estudar nos Estados Unidos. O mundo é nosso. Eu faço a aquele que precisa que seus filhos vão estudar. Recebe essa graça no nome de Jesus. Aquele que precisa recebe essa graça. Aquele que precisa de ajuda imunidade recebe essa graça. Declaro. Faça sua empresa. Declare. Abra sua farmácia. Declare. Faça sua boutique. Declare. Torna-se grossista. Em nome de Jesus. Pregação terminou. Pregação terminou. É uma pregação ligada com declarações. Seja abençoado. Que essa pregação se encarne na sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Oração é esse. Família Giloba.